Bom estarmos na casa de Deus, clima gostoso, e você veio aqui para ter um encontro com Ele. Que o Santo Espírito toque seu coração e você saia daqui diferente do que como entrou. Amém? Amém. Continuando a nossa série de estudos, estamos estudando as 7 igrejas de Apocalipse. Já estudamos 4. E hoje, na nossa reflexão, vamos estudar a 5ª. E pela graça de Deus, no próximo domingo estaremos estudando a 6ª e no outro a 7ª igreja de Apocalipse. Já estudamos, como vocês percebem, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E hoje vamos estudar a igreja de Sardes. Reformadores e reforma. Você vai entender no estudo dessa noite o porquê desse título. É um momento onde se levantam homens e mulheres que vão contra o maior poder daquela época e promovem uma reforma individual e depois uma reforma coletiva. E essa reforma chega até os nossos dias hoje. Vamos à palavra de Deus, Apocalipse 3. Você que trouxe sua Bíblia, abra junto comigo em Apocalipse 3. Ali nós teremos o estudo dessa noite. A 5ª igreja de Apocalipse. Cada igreja, relembrando, tem um momento profético na história do cristianismo até o retorno de Jesus. Todas as igrejas de Apocalipse 2 e 3 têm um momento, uma mensagem específica para a igreja local, mas também tem uma mensagem para a igreja de Deus na história do cristianismo. E a igreja de Sardes, que nós vamos extrair algumas reflexões nessa noite, também tem o seu momento histórico dentro da história do cristianismo. Apocalipse 3, a partir do verso 1, a minha versão diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algumas imagens da época. Aqui nós temos na sequência Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, no que hoje é o país Turquia. Sardes é uma das primeiras cidades que começa a se cunhar, a se construir moedas. E aqui nós temos uma das moedas mais antigas do mundo antigo, hoje ainda em perfeito estado. São moedas talhadas, vocês percebem que não é muito circular, mas já de uma forma arredondada, já promovendo que você e eu hoje temos as moedas dessa forma. Começa em Sardes, é uma das primeiras cidades que cunha essas moedas e coloca no mercado para facilitar os negócios. Aqui nós temos uma ruína ainda hoje, não é bem uma ruína porque está em perfeito quase estado, e temos alguns tópicos, algumas coisas que foram, digamos, não reformadas, mas tentaram reproduzir como era na época. Isso, no século passado, acontecia-se muito. Os prédios, as ruínas, tudo que era histórico não era guardado da forma como é hoje. Então alguns tentaram reproduzir, por isso que a gente vê uma imagem aí de muitos anos, mas parece que não faz tanto tempo assim. A próxima imagem aqui também traz um pouco das ruínas de Sardes.
quase toda cidade do mundo antigo tinha um pequeno comércio. Sardes tinha o seu pequeno comércio. O principal comércio de Sardes era a produção de tapetes. A produção de tapetes. Se produziam muitos tapetes em Sardes, mas não eram tapetes assim considerados tapetes de excelência, tapetes perfeitos, como os tapetes do mundo persa. Não, eram tapetes simples, mas era o que movimentava a economia de Sardes. Temos mais ruínas, vamos para a próxima. Mais algumas ruínas. Temos lá ao fundo uma pequena vila povoada hoje, que se localiza bem próximo às ruínas da cidade de Sardes. Do grego sardes, o que significa a palavra Sardes? Os que escaparam. O período profético dessa igreja, irmãos, é de 1517 a 1798. Como já falei, toda a igreja de Apocalipse 2, Apocalipse 3, são igrejas, cidades que existiram, mas existem aplicações proféticas. Esse é o momento profético da igreja de Sardes. E todas as 7 você também pode extrair lições para a igreja presente. E não apenas da última, que é a igreja sua e minha, com aquele nome que você conhece, Laodiceia. Todas as outras 6 também você pode extrair algumas aplicações. O que aconteceu nesses anos aqui de 1517 a 1798? Nós temos aqui um período que nós chamamos de reforma. Olha o contexto dessa época. A verdade bíblica começou a abrir caminho por meio dos reformadores. Nós temos aqui, irmãos, nesse momento, livros de história trazem, livros cristãos protestantes de ambas ou todas as religiões provavelmente vão trazer algo acerca da reforma. A reforma que aconteceu nesse momento, de 1517 a 1798. E essa reforma foi produzida, e leva o título de reforma, porque foi realmente uma reforma no mundo cristão. Como estudamos algumas igrejas passadas, você entendeu que houve, ou começou a haver agora uma mistura do certo com o errado. Algumas doutrinas, entre aspas, começaram a ser introduzidas na igreja, e agora começa-se a misturar o sagrado com o profano. E nesse momento da história, 1517, um pouco antes, como nós vamos ver a seguir, alguns homens, algumas pessoas começaram a se indagar, começaram a se perguntar: mas será o que a igreja está colocando? E quando eu falo igreja, você entende, a igreja apostólica romana. Quando a igreja diz que é assim, será que a palavra de Deus assim também diz? E agora começam então algumas pessoas a levantarem algumas questões nesse momento de reforma, um momento onde pessoas tentam contrariar. Para você ter uma ideia, esse momento, a Igreja Apostólica Romana era a maior instituição da época. Ela tinha tanta autoridade que os reis eram reis somente quando a pessoa, o líder espiritual da Igreja Apostólica Romana, assim fazia em uma cerimônia e dizia que daquele momento em diante ele era um rei, agora sim ele era rei. A maior autoridade do período de 1000 anos era a Igreja Católica Apostólica Romana. E esses homens, essas mulheres, essas pessoas agora se levantam e começam a promover agora algo que muda a história. Olha o elogio que Jesus faz para a igreja de Sardes: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Poucas pessoas. E se você depois estudar um pouco da reforma, você vai ver que não foram muitas e muitas pessoas. Poucas pessoas não se contaminaram com essas doutrinas, essas heresias que foram introduzidas dentro do cristianismo. E apenas relembrando algumas: indulgência, purgatório, adoração a anjos, ídolos e outras mais. E nós vamos ver alguns personagens que tiveram a ousadia, pelo poder de Deus, de enfrentar a apostasia dentro
do cristianismo. Olha a reprovação: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja pensava que estava fazendo o correto. As pessoas pensavam que era daquele jeito. Aliás, como falei já alguns domingos, a Bíblia era somente aberta dentro de um templo. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então as pessoas aceitavam e cumpriam o que o líder espiritual da frente da igreja dizia. Aliás, era comum às vezes dizer que você era proibido de abrir a sua Bíblia. Se você tivesse, era muito difícil ter. Até esse momento aqui nós não temos ainda imprensa, não temos publicação, não temos a reprodução da Bíblia e nem tradução do original, do grego, do hebraico, do aramaico, da palavra de Deus. Tens nome de que vives, mas está morto. A igreja de Sardes era uma igreja que aparentava estar viva, mas lá no coração estava morta espiritualmente. Querido irmão, você e eu podemos aparentar muitas coisas, mas Deus vê o nosso interior. Eu posso aparentar que estou vivo espiritualmente, e Deus olha no meu coração, e o Espírito Santo diz: você está morto espiritualmente. Aparências enganam, menos a Deus. Essa é a reprovação de Sardes. A recompensa do vencedor será assim vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizando o caráter de Cristo Jesus. E de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. A Bíblia traz alguns livros. Esse livro da vida é o livro, a partir do momento que eu aceito Cristo Jesus como meu Senhor, o meu Salvador, o momento onde eu me converto a esse Deus, e agora eu começo a fazer a vontade desse Deus. O meu nome é escrito no livro da vida. Oxalá todos vocês e eu, o nosso nome possa estar no livro da vida. Amém? Amém. De modo algum apagarei. Jesus diz isso. E o verso ainda continua: confessarei diante de Deus que esse nome, o seu nome, que está ali no livro da vida, é porque este nome aceitou o meu sacrifício, a minha salvação, e também aceitou eu ser o Senhor da sua vida. Esta é a recompensa para a igreja de Sardes. Alguns personagens que fizeram a diferença nesse momento na história do cristianismo. Temos aqui o John Wycliffe. Este, até alguns anos, 100 e poucos anos antes da reforma. Às vezes nós pensamos que a reforma aconteceu da dia para a noite ou da noite para o dia. Não, irmãos. Algumas pessoas se levantaram e essas começaram a tentar de alguma forma até chegar naquele momento de personagens bem conhecidos, mas alguns antes. E este personagem aqui, o inglês, olha o que ele escreveu. Ele começou agora através da Bíblia. Ele começou a traduzir a Bíblia do original, do hebraico, aramaico, do grego, para a língua inglesa. Algumas partes. Ele começou a ler, ele era um estudioso, um teólogo. E agora ele começa a levantar algumas perguntas, porque ele olha para a Bíblia, ele olha para a igreja, e a igreja e a Bíblia não estavam mais em harmonia. A Bíblia está errada ou a igreja. E este homem agora começa a pregar. Começa a pregar o que a Bíblia diz. E o Papa rapidamente já colocou um decreto que ele estava proibido de pregar. Foi excomungado da igreja, ameaçado de morte. Mas olha o que ele escreve: o serviço mais sublime que os homens poderão alcançar na terra é pregar a palavra de Deus. 1384 ele morre. E ele começa agora a lançar algumas sementes na cabeça de pessoas para criar uma reforma. O próximo personagem, John Hus, ou João Hus, trazendo para o português, também antes do período da reforma. Outro inglês. Este aprendera e ouvira pela primeira vez do John Wycliffe.
E agora ele começa a reproduzir também o mesmo pensamento. A Bíblia diz uma coisa e a igreja da época dizia outra. E ele começa agora a falar, começa a pregar. Outro personagem, Ulrich Zwinglio, da Suíça. Agora já não é mais na Inglaterra. Outros países começam agora a se levantar com a Bíblia e começam a questionar a autoridade da igreja da época, relembrando que era a maior autoridade da época, muito mais do que é hoje. E vai ficar muito semelhante quando as últimas profecias acontecerem. Lá em Apocalipse 12, 13, quando tudo aquilo acontecer, esta autoridade vai voltar novamente para esta igreja. E aqui este homem começa a pregar. É uma história muito interessante. Ele tem um irmão, o irmão dele morre e ele começa agora a pregar. Porque uma das heresias dizia que quando você morria, você ia para o purgatório. E ele agora começa a ler a Bíblia e a questionar esse purgatório diante da morte do irmão. E ele percebe que a Bíblia não dizia nada disso. E ele começa a pregar, começa a falar. Também é excomungado, também é ameaçado de morte, também é colocado fora do padrão de cristão. John Knox, um escocês, esse já no período ali da Reforma, começa a falar de Deus diferente do pensamento, da visão da Igreja Apostólica Romana. Começa a promover uma reforma. E a história da reforma na Escócia é muito interessante. Os protestantes. Uma história que chegou a um fato que saiu da Escócia, chegando na Irlanda e Irlanda do Norte. E hoje, se você for estudar, há uma guerra religiosa entre Irlanda e Irlanda do Norte. Uma é católica e a outra é protestante. E a guerra é guerra de morte. Agora tem uma acalmada, mas algumas décadas atrás as pessoas nem poderiam quase se encontrar na rua que já promoviam uma batalha. E tudo começou com este homem aqui, promovendo a palavra de Deus na Escócia, e assim chegou aos outros países da Grã-Bretanha. Este talvez seja mais conhecido, João Calvino. Alguns hoje pensam e levam o nome calvinismo ainda daquilo que ele pensava. E esse João Calvino na França e também na Suíça começa a revolucionar, pois ele pega a Bíblia e não a igreja, não heresias, não doutrinas de homens, mas tudo que a Bíblia sim traz. E ele começa a promover. Talvez esse seja um dos mais conhecidos reformadores até os nossos dias. Mas o próximo reformador, sim, este é o mais conhecido que nós temos: Martinho Lutero. Martinho Lutero era alemão. Ele nasceu e o sonho de jovem dele era ser advogado. Por algum motivo acabou no seminário. Fez teologia e agora era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. E ele pregava para os outros jovens acerca de Deus, ensinava. Mas ele não conseguia entender. E um belo dia ele estava numa escadaria em Roma, subindo a escadaria que leva o nome de escadaria de Pilatos. E essa escadaria eles subiam ajoelhados. E ele parou na metade e começa a questionar o que ele estava fazendo. A história dele é muito grande. Mas esse homem, Martinho Lutero, a partir desse momento, começa a questionar a salvação pelas obras. Até o momento que ele escreve 95 teses, 95 conceitos. E ele pega essas 95 conceitos e prega na porta da igreja. E foi rapidamente espalhado pela cidade, pelas outras cidades. E Martinho Lutero agora tem um momento onde ele é colocado frente à maior autoridade da Igreja Apostólica e ele tem que renunciar tudo o que ele escreveu e tudo o que ele estava falando para os outros. E ele diz que não. E ele continua
levantando a salvação pela graça, mediante a fé, e não por obras. E outros questionamentos. Martinho Lutero começa agora a traduzir a Bíblia para o alemão. E ele traduz toda a Bíblia para o alemão, pois as pessoas precisavam ler, as pessoas precisavam entender. Como entender se não tinha na própria língua? E ele traduz agora. E é neste momento histórico também que nós temos a criação da imprensa. Gutenberg promove a primeira imprensa. Você sabia qual foi o primeiro livro impresso? A Bíblia. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. E agora a Bíblia começa de uma forma lenta a ser divulgada, e as pessoas das famílias tinham agora a Bíblia. E a reforma se espalha. E a reforma atinge os 4 cantos da Europa. E essa reforma também agora se expande para outros continentes. Missionários começam a se espalhar pelo mundo. Estes são alguns dos personagens. Muitos de vocês têm um livro chamado Grande Conflito. Como há muitas versões, talvez o capítulo, mas a partir do 6º, do 7º capítulo você encontra a história da reforma do cristianismo. E muitos desses nomes e outros você vai encontrar neste livro. A reforma que eles fizeram. Mas eu pergunto para você nessa noite, irmãos, será que essa reforma foi para aquele tempo? Ou será que a igreja que você senta hoje também precisa de uma reforma? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Não vou me atentar ao reavivamento, pois este é o tema do próximo estudo, mas precisa de uma reforma na igreja. Mas daí você olha para mim e pergunta: o que é reforma? Aliás, reforma, então, a nossa igreja já está super bem, porque estamos numa reforma há alguns anos. Mas não é essa reforma, irmãos. É a reforma do meu coração, do meu caráter. Presta atenção no próximo pensamento, mesmo livro, mesma página. Reforma significa uma reorganização, uma mudança de ideias e de teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá o bom fruto da justificação, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Ficamos na primeira parte. O que a reforma significa? O que ela é? Reorganização na vida espiritual. Precisa reorganizar alguma coisa na sua comunhão? Precisa você mudar alguma coisa na sua missão como cristão? Mudança de ideias. Você já viu aquele ditado que existe algumas pessoas que são um pouco inflexíveis, né? Dificilmente mudam. Tem uma ideia e vão até o fim. Reforma é você mudar essa ideia. Reforma é o Espírito Santo trabalhar no seu coração, na sua mente, e você mudar. Reforma é o que mais? É você mudar as teorias, os hábitos, as práticas que você tem. Ah, mas não tem nada demais. Se a Bíblia diz que tem algum problema, algum mal, não é você, não sou eu que vai dizer para Deus, não tem nada demais. A reforma, irmãos, no coração, a reforma na igreja hoje é sua, é minha. Às vezes nós esperamos que a reforma vai acontecer de uma forma coletiva. Ah, vai ser um sábado maravilhoso, eu vou acordar e vou sentar na igreja de manhã, e de repente o pastor prega e acontece um milagre, e todos saem dali, todos reformados. Esse é um sonho, uma ilusão que não vai acontecer. A reforma é individual.
A igreja sou eu. Se você olha para o teu irmão e está esperando quando ele começar, eu começo. Olhe para Jesus. Pois é Ele que vai fazer a reforma na tua vida, na minha vida. Não é o irmão, não é o pastor, não é a igreja. Quando falamos em igreja, as pessoas pensam que é toda a igreja. Será que toda a igreja vai ser salva? Às vezes você pensa e eu penso que a igreja salva. E quando a igreja reformar, aí eu começo também. A reforma tem que começar com você e comigo. E você pode até perguntar para o teu irmão, para alguém, o que eu preciso mudar, mas o certo é você perguntar para Deus. É Deus, meu irmão e minha irmã, é que vai dizer para você aonde que você precisa se reorganizar. É Deus que vai dizer para você aonde que você precisa mudar as suas ideias, as suas teorias, os seus hábitos, as suas práticas. É Deus. Pois a continuação do pensamento diz: a reforma não produzirá o bom fruto da justificação, a menos que seja ligada ao revelamento do Espírito. Você pode reformar, você pode mudar da água para o vinho, mas se não for o Espírito Santo que fez isso na sua vida, você não foi reformado e não aconteceu nenhuma reforma na sua vida. Você simplesmente está vivendo de aparência. Aparenta estar vivo, mas lá no fundo, no coração, você está morto. Queridos irmãos, nós vamos cantar agora uma música. E essa música é um convite para você e eu pedirmos a Deus o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado. Essa reforma, aonde, Deus, que ela tem que acontecer na minha vida? Aonde que eu preciso reformar? Você pode até ter algo já na sua mente, mas é Deus que vai fazer. Vamos cantar. Pode ficar em pé? Eu quero ser braço de honra, moldado pelo Senhor. É moldado por quem? Por Deus. Com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for.
Jesus. Querido Deus, há mais de 500 anos atrás, homens e mulheres se levantaram e promoveram uma reforma religiosa na história do cristianismo. Essa reforma do passado promoveu e abriu as portas para nós termos a liberdade religiosa e a palavra de Deus em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque homens e mulheres sempre na história deste mundo permaneceram firmes, em pé, independente das circunstâncias, das situações adversas. Essa reforma, Senhor, precisa acontecer hoje em nosso coração. Nós precisamos que o Santo Espírito trabalhe de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Se nós precisamos mudar, querido Pai, que o Santo Espírito continue trabalhando e dizendo para que nós possamos fazer essas mudanças. Se as ideias, se as teorias, se há algo que precisa ser reformado em nosso coração, é somente mediante o seu poder, é mediante o poder do Espírito Santo que nós conseguiremos fazer. Amém. Que possamos, a partir deste momento, quem sabe, orar um pouco mais para que a reforma aconteça em nossa vida. Amém. Leva-nos em paz. Que os seus anjos nos acompanhem a sairmos da tua igreja. Que possamos ser neste mundo, em pleno século XXI, cristãos reformadores. Amém. Nós oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém.